Quiser. No mês em que finda o mandato da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra, é o meu convidado Renato Daniel, presidente da Direção-Geral e estudante de Gestão e Economia da Saúde na Universidade de Coimbra. Boa noite, Renato. Obrigado por teres aceitado o nosso convite e pela tua disponibilidade. Em primeiro lugar, queria-te perguntar que balanço é que fazes do vosso mandato. Bom, muito boa noite e obrigado pelo convite. É um gosto poder estar aqui nesta altura de sentimentos um bocadinho mistos, não é? Estamos a finalizar um ano de trabalho, 6 anos de devoção à académica, 3 anos na direção-geral e, portanto, o balanço que tenho de fazer obrigatoriamente é positivo, porque creio que num ano que por si só já era exigente, acho que conseguimos cumprir na globalidade, não só com o plano de atividades, mas com as grandes iniciativas com as quais nos tínhamos comprometido. Sem sombra de dúvida que um dos grandes motos que tínhamos para este mandato eram as comemorações do cinquentenário do 25 de Abril. Creio que foram bem conseguidas, foram celebrações que foram muito diferentes daquilo que estamos usualmente acostumados. É sem sombra de dúvida o momento que recordo com mais carinho do meu mandato, a inauguração do mural e a homenagem a Alberto Martins, no âmbito dos 50 anos do 25 de Abril e também dos 55 da crise académica de 69. Para além disso, acho que conseguimos trazer alguma roupagem diferente, não só em matérias de desporto e desporto universitário, mas também, creio eu, na presença política que tivemos ao longo do mandato, com muita regularidade e muito cientes da atualidade que estávamos a vivenciar, não só do ensino superior, mas acima de tudo nas políticas jovens que podem modular o dia-a-dia de todos nós e modular principalmente o dia-a-dia dos estudantes universitários. Portanto, eu creio que o balanço que faço, naturalmente que é muito positivo, um balanço que agora já sente um bocadinho o peso da nostalgia associada ao fim do mandato, mas naturalmente enche-me de orgulho porque ao meu lado tive uma equipa incansável e que sem sombra de dúvida não podia ter melhor ao meu lado para executar este ano. Referiste agora que este foi um ano marcado pelos 50 anos da Revolução de Abril. Tu achas que as comemorações e a sensibilização da comunidade estudantil desta temática foi bem efetuada ou ficou alguma coisa por fazer? Eu creio que sim, creio que praticamente tudo aquilo que nos propusemos conseguimos executar. Efetivamente, a única coisa que não conseguimos executar, mas não foi por, digamos, que falta de tentativas da Direção-Geral, foi sim por fatores externos, foi a criação da final da Taça de 69. No entanto, procurámos no imediato arranjar uma alternativa a esse evento e conseguimos trazer, em colaboração com o Sport Lisboa e Benfica e com o Museu Cosme Damião, a verdadeira Taça de Portugal que está em exposição no Museu do Sport Lisboa e Benfica, até ao estádio Cidade de Coimbra, para entregar simbolicamente a quem de quem é esta taça por direito, ainda que simbolicamente, a Alberto Martins. Foi uma homenagem que foi muito comovente, emocionante no estádio Cidade de Coimbra e que eu creio que fez jus a um dos momentos que, na minha opinião, foi um dos momentos que deu, futebolisticamente falando, um pontapé de saída no 25 de abril de 74. E, portanto, eu creio que essas comemorações não só marcaram este mandato, como o legado que fica é, sem sombra de dúvida, de puxar pela criatividade dos estudantes para que nos anos subsequentes continuem estas tentativas de imortalizar algo que tem de ser naturalmente imortalizado. Houve 25 de abril de 74 porque houve crise académica de 69 e houve 17 de abril de 1969. Isto é uma mensagem que nós temos obrigatoriamente não só de comunicar aos novos estudantes, mas acima de tudo aos que já cá estão, para perpetuarem este valor tão importante que é a democracia em Portugal e que sim, foi conquistada em Coimbra e que sim, eu arrisco-me a dizer que Coimbra é efetivamente o berço da democracia em Portugal, portanto creio que foi uma das vitórias deste mandato e uma das recordações que levo com mais carinho. No início do teu mandato, afirmaste ter vontade de apostar, e passo a citar, em temas atrativos para os estudantes de forma a combater o desinteresse. Achas que foste bem sucedido? Eu creio que sim. Acho que uma das coisas que nós trabalhámos muito este ano foi em matérias de política de ação social. E acho que não há nada mais importante para os estudantes que a ação social, porque é efetivamente o único mecanismo que nós podemos utilizar de forma mais direta para auxiliar quem efetivamente mais precisa. Eu penso que qualquer dirigente tem uma missão que é tentar fazer alguma coisa de forma a que qualquer estudante do ensino superior não se veja privado de frequentar o ensino superior por falta de condições ou por carências socioeconómicas. Eu creio que logo no início do mandato tivemos uma grande luta no que diz respeito a uma alteração legislativa que foi feita pelo anterior governo em funções no regulamento de atribuição de bolsas de estudo. Foi uma alteração legislativa que fez com que estudantes que vivessem com os seus tios ou com os seus avós, por alteração da definição do conceito de agregado familiar, se vissem privados de ter acesso à bolsa por capitação. E a partir do momento em que essa alteração legislativa inclusive afetou elementos da própria Direção-Geral, inclusive afetou muitos estudantes, nós temos o balanço e cerca de 100 estudantes da Academia de Coimbra foram influenciados por esta medida. A partir desse momento nós tivemos de agir e foi sem sombra de dúvida capa de jornais em todo o lado. Foi de facto algo que foi muito discutido, inclusive houve uma resposta por via da comunicação social por parte da senhora Ministra da altura do Ensino Superior, em que a resposta que nos foi dada
foi que esta alteração legislativa se devia a uma recomendação do Tribunal de Contas Europeu. Eu acho que nós, quando legislamos, temos de ter a noção de que não podemos legislar a um ponto de privar os estudantes de ter acesso à ação social escolar direta. Para além disso, acho que sem sombra de dúvida é algo que nós conseguimos fazer e muito bem, porque de facto é algo que impacta a vida dos nossos colegas, foi o Fundo da Ação Social António Luís Gomes. E de facto nós pegámos num fundo cuja ideia foi brutal, cuja execução esteve muito bem planeada e que este ano, felizmente, tivemos a sorte de começar a atribuir as primeiras bolsas. Mas acho que houve algo maior, algo de mais, que foi conseguido agora já no fim do mandato, anunciado muito brevemente, que foi a revisão do regulamento de atribuição de bolsas do Fundo da Ação Social António Luís Gomes. Aumentámos o valor da bolsa de 1,5 IAs para 1,8 IAs, passámos para 900 e poucos euros o valor da bolsa que podemos atribuir através deste fundo, o que por si só já vai fazer uma grande diferença na carteira dos nossos colegas e das famílias dos nossos colegas. E em segundo lugar, a criação, e este projeto para mim é algo que eu gostava muito de continuar a trabalhar e de mais tarde poder levar a outras instâncias, e gostava mesmo que fosse apadrinhado pelo Governo e que fosse feito em termos nacionais, foi a criação de uma linha de apoio à saúde. E esta linha é muito importante porque permite apoiar estudantes até 1 IAS, ou seja, 509 euros, neste momento, naturalmente que este valor é alterado consoante a inflação também e outros fatores, mas até 509 euros os estudantes podem se candidatar a qualquer tipo de apoio de saúde, ou seja, um estudante que parta um par de óculos e que necessite desse par de óculos pode se candidatar ao fundo para tentar ter uns óculos novos e poder não se ver privado de ter acesso à saúde, seja ela física, material ou até mesmo médica, mesmo para conseguir candidatar-se a este fundo. Paralelamente, um estudante que tenha a tratar, por exemplo, um cancro, pode utilizar este fundo, não só para pagar os tratamentos, mas para pagar também as deslocações para esses mesmos tratamentos, e esta, sem sombra de dúvida, acho que foi a medida de todo o mandato que não só eu levo com mais carinho, como vou recordar, sem sombra de dúvida, como algo que efetivamente vai fazer a diferença na vida dos nossos colegas. Antes de seres eleito Presidente da Direção-Geral, já havias sido por 2 vezes Vice-Presidente. Esta experiência acumulada foi benéfica em algum momento do teu mandato? Sim, eu cheguei à conclusão que eu fui Vice-Presidente 2 anos e não sabia nada. Acho que essa é a maior missão e acho que é o maior sentimento que eu tive assim que tomei posse enquanto Presidente. As primeiras 2 semanas foi um caos. Gerir uma casa das dimensões da Associação Académica de Coimbra com tanta estrutura, com tanta singularidade, com tanto dinamismo, com tanta atividade, com tanta sinergia que é necessária, não é de todo fácil. Eu sabia que tinha algum conhecimento, porque 2 anos de vice-presidência, ainda para mais em áreas distintas, já se conhece uma realidade bastante significativa da casa. Eu, por exemplo, não tinha tido contacto por dentro da vertente esportiva. Eu digo, a vertente esportiva da Associação Académica de Coimbra é o mundo. Não só a parte das secções, mas a parte do desporto universitário. E só nesta pasta eu acho que aprendi, não consigo quantificar, porque de facto o conhecimento que é necessário adquirir, a experiência que se recebe da parte esportiva é imensa. A parte cultural eu já a conhecia bastante bem, fui vice-presidente para a cultura, os núcleos também, e portanto eu para criar muitas sinergias entre todas as secções, os núcleos estudantes, a própria Direção-Geral e a própria cidade de Coimbra. Portanto, eu humildemente sei que não sabia nada quando comecei o mandato e saio ainda não a saber tudo, certamente, porque acho que uma pessoa, mesmo que faça um ano, há muita coisa que ainda há para fazer, há muita coisa na Associação Académica de Coimbra que é necessária ser feita. Eu creio que isto é um perpétuo sonho de gerações, cujo legado de presidência para presidência vai deixando algumas marcas, mas que não acaba este ideal continuamente inacabado que é a Associação Académica de Coimbra, e por isso mesmo é que nós perduramos há 137 anos. É porque há sempre alguém que vem depois, que tem novas ideias, tem novo conteúdo e consegue deixar uma marca especial na Associação Académica de Coimbra. Portanto, é muito isso. Eu sabia que quando entrei não sabia nada e saio sem saber tudo. Candidataste com o mote "só é vencido quem desiste de lutar". Achas que a tua equipa fez jus à frase de Francisco Salgado Zenha? Sem sombra de dúvida. Esta direção-geral foi incansável. Nós tivemos um plano de atividades que, a priori, já era exigente e que fomos bem para além do plano de atividades. Nós tivemos mais de 100 iniciativas durante todo o ano. Tivemos uma equipa que esteve constantemente a trabalhar em diversas atividades. Nós fizemos imensas candidaturas a eventos internacionais e que captámos para Coimbra. 2025 eu creio que vai ser um ano, em termos de desporto, em que Coimbra vai estar no mapa, mas nem só desporto. Nós fomos agora muito recentemente a Linz, uma universidade da Aliança Europeia da EC2U, e fomos também buscar, conjuntamente com a universidade e com o município de Coimbra, mais um evento que irá acontecer em 2025, internacional, organizado pela UC e também pela Associação Académica de Coimbra. Portanto, isto mostra que não só é necessário uma equipa viva, mas uma equipa com vontade, não só de cumprir um plano de atividades exigente, mas de aguentar um ano inteiro com atividade atrás de atividade, sabendo sempre que aquilo que nós fazemos cá
é quase a um nível profissional e nós não recebemos nada em troca. Eu recordo perfeitamente o papel que a administração da Direção-Geral tem, que, se formos ver empresas, fazem isto de uma forma remunerada e que nós temos dirigentes da Associação Académica de Coimbra que conciliam os seus estudos com uma atividade que, em grandes multinacionais, é paga e é bem paga. E, portanto, o trabalho e o empenho dos meus colegas da equipa foram, sem sombra de dúvida, incansáveis e mostraram e fizeram valer bem a frase e o mote de Francisco Salgado Zenha, que só é vencido quem desiste de lutar. Prometeste uma direção-geral próxima de todos os estudantes e todas as estruturas. Conseguiste chegar a todos? Eu penso que chegamos a muitos, nunca se consegue chegar a todos, por mais que nós queiramos fazê-lo. E isso viu-se não só na forma como nós tivemos muitos estudantes em todas as iniciativas. Eu recordo que quando nós fizemos sempre chamadas para estudantes para programas de voluntariado, seja a recepção aos estudantes, seja o programa das matrículas, seja o Capas e Capinhas, sejam todas as iniciativas que nós fizemos em que fomos recrutar fora da Associação Académica de Coimbra, que foram várias as iniciativas que o fizeram, todas destas vezes nós batemos recordes de participação. Eu penso que, eu não sei bem o número, mas eu creio que numa hora, o período de voluntários que nós recebemos para a Semana das Matrículas passou quase os 500 e, portanto, mostra que claramente o trabalho que foi feito foi em proximidade. Claro que não chegamos a uma comunidade de 30 mil pessoas, é muito difícil, até porque temos um trabalho externo, um trabalho interno que tem de ser realizado e que com 63 pessoas é muito difícil chegar a 30 mil. No entanto, eu acredito que conseguimos mobilizar muito mais, conseguimos mobilizar a cidade. No momento em que nós inaugurámos o mural, tivemos uma rua Padre António Vieira repleta de pessoas a celebrar a crise académica de 69, não apenas estudantes, mas também antigos estudantes, e acho que esta é uma pasta que no futuro também tem de ser trabalhada, que é a ligação àqueles que no passado já fizeram parte da história da Associação Académica de Coimbra e que também, naturalmente, têm sempre conhecimento de causa para deixar algum legado para os dirigentes em funções, de forma a que eles também possam aprender alguma coisa. Eu aprendi imenso com ex-dirigentes, acredito que é essa a forma com que se deve continuar a perpetuar este legado de gerações que é a AC e, portanto, sem sombra de dúvida que a missão está cumprida, mas que naturalmente há muito para fazer, há um trabalho de proximidade que ainda tem espaço para crescer, mas que este ano cresceu substancialmente. Já falámos que não foi possível a reedição da final da Taça de Portugal de 69, entre o Sport Lisboa, Benfica e a Académica. Primeiro pergunto quais é que foram os principais entraves à não realização do jogo e depois, como falámos agora, embora o jogo não se tenha efetuado, foi inaugurado um mural em homenagem a Alberto Martins, que contou com a presença do mesmo Alberto Martins e do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Pergunto qual foi a importância deste momento, não só para a Academia, como também para toda a cidade. Bom, relativamente à final da Taça de Portugal de 69, não foi possível reeditar, pura e simplesmente porque não conseguimos conciliar as sinergias todas necessárias entre instituições. Se nós fechávamos 3, havia sempre uma que ficava pendente e nós não conseguimos num ano, um projeto que provavelmente necessitaria de mais um ano de maturação para se conseguir executar. Creio que ficou um espaço e um relacionamento muito bom com as instituições. Nós abrimos portas com a Federação Portuguesa de Futebol, abrimos portas com o Canal 11, abrimos portas com o próprio Sport Lisboa e Benfica, é público. Nós tivemos uma reunião no estádio e que tentámos muito fortemente executar este projeto em conjunto com o Sport Lisboa e Benfica, mas infelizmente nem tudo às vezes corre como nós planeamos e este foi um claro momento de que planeámos, executámos, mas não conseguimos materializar. Às vezes, no processo de design thinking das iniciativas, desde o primeiro momento em que nós as idealizamos até as concretizarmos, surgem entraves, surgiram alguns entraves neste processo e não conseguimos executar na totalidade. No entanto, como as portas ficaram abertas e as relações criadas, conseguimos trazer ao estádio, como eu estava a referir, ao Estádio Cidade de Coimbra, a Federação Portuguesa de Futebol, o Museu Cosme Damião, o Sport Lisboa e Benfica, para, lá está, simbolicamente atribuírem a taça de 69 a Alberto Martins no estádio, no jogo da Académica versus Lusitânio de Lourosa. Espero não estar enganado, mas creio que foi neste jogo. E, portanto, foi um momento, para mim, também muito emocionante, muito importante, porque para o Alberto Martins, um homem tão importante para a Associação Académica de Coimbra, 55 anos depois, poder estar num estádio com a taça que não recebeu há 55 anos atrás, porque o Eusébio na altura decidiu marcar um golo fora do período regulamentar, para mim foi muito emocionante e acho que para ele também, ele estava visivelmente emocionado e creio que para alguém que tanto nos deu, qualquer coisa que a gente lhe faça é sempre mínimo relativamente ao facto de ele nos ter dado algo tão valioso como a democracia. No entanto, acho que foram celebrações bem conseguidas na globalidade e a prova disso também tem que ver com o que estavas a falar, Eduardo, que era relativamente ao moral. Eu acho que quando nós falamos numa presença de um Presidente da República que vem a Coimbra fazer a inauguração do mural de homenagem a alguém que tem uma responsabilidade de maior na democracia portuguesa, por si só é simbólico.
mas mais do que isso, ele veio a Coimbra dizer que iria condecorar também Alberto Martins pela própria Presidência da República uma semana depois. E, portanto, acho que o momento é claro, foi um momento não só de comemoração de um ato democrático importantíssimo para a história da ACE e para a história de Portugal, mas mais do que isso, foi um ato que homenageou uma primeira fase, uma homenagem que posteriormente foi reconhecida por todo o país na figura do Presidente da República. Portanto, creio que o momento fala por si. As pessoas que lá estavam, antigos estudantes, imensos estudantes que estiveram na sala quando Alberto Martins pediu a palavra e que ainda estão vivos, felizmente, estiveram lá presentes e cumprimentaram. E o nosso Alberto Martins ainda o conhecia, ainda os conhecia muitos dos seus colegas e, portanto, foi um momento absolutamente excepcional e que eu levo com muito carinho, naturalmente. Neste último ano, a ACE, depois da alteração do método de voto, passou a reintegrar o ENDA e passou também a integrar o Conselho de Associações Académicas do país. Que importância é que estas mudanças podem trazer à comunidade de Coimbra? Sim, para além disso ainda integramos também o CNJ e isto foi um trabalho que no início nos comprometemos e que concluímos com muito sucesso. Foi a entrada novamente da Associação Académica de Coimbra no espaço associativo nacional. Nós temos de ver que neste momento nós estávamos quase numa posição isolada relativamente ao movimento estudantil. Nós não estávamos no ENDA, nós não estávamos no CAP, nós não estávamos no CNJ e não estávamos em nenhuma instituição onde pudéssemos ter algum tipo de peso político maior do que aquele que já temos enquanto instituição. Eu, já quando me candidatei, fui com este mote de que sozinhos vamos mais rápido, mas juntos vamos muito mais longe. Eu acredito muito nesta frase, acredito verdadeiramente que a Associação Académica de Coimbra, se tiver plataformas onde possa reforçar a sua posição política, só sai a ganhar. E foi por isso que tentámos, com uma dificuldade enorme. Isto é uma discussão que se tem há anos, há mais de uma década, desde 2011, creio eu, que é a forma como é que se há de alterar um modelo de voto de modo a que a Associação Académica de Coimbra possa retomar ao ENDA e, de facto, terminar o mandato com uma luta que é tentada há décadas e que não é conseguida e que nós efetivamente conseguimos, deixa-me muito, muito orgulhoso. Aqui temos de ver que não foi de todo o modelo preferencial pela Associação Académica de Coimbra. Todas as partes tiveram de ceder durante um processo negocial, o que é totalmente natural. E o que se passou foi que a Associação Académica de Coimbra defende e vai sempre defender que o modelo de voto justo no Encontro Nacional de Direções Associativas é um modelo de voto proporcional. Isto é, cada associação tem direito ao número de votos correspondente ao seu número de estudantes, que efetivamente mostra a representatividade da pluralidade de opiniões e de ideias que existem nas várias associações. Não obstante, o modelo que nós tínhamos era que cada associação valeria um voto. Isto é um modelo que preferencialmente salvaguarda muito mais as federações em detrimento das associações. Uma associação académica de Coimbra, por exemplo, que tenha na sua coluna orgânica uma representação de 30 mil estudantes, valia tantos votos no modelo de votação que estava implementado, como uma associação que representasse 150 ou 200 estudantes. Isto não é justo. Eu não me sentiria confortável a estar a falar em prol de estudantes da Academia de Coimbra, de 30 mil pluralidades totalmente diferentes, num pé de igualdade, com uma realidade que é muito minoritária comparativa à nossa. E aquilo que nós tentámos fazer foi encontrar um meio termo que conseguisse satisfazer não só as associações, mas também as federações. E neste caso nós tivemos o apoio muito importante da Federação Académica de Lisboa e também da FNAESP, foram parceiros inestimáveis neste processo e que aceitaram ceder em algumas partes de modo a que nós tivéssemos um modelo que não fosse o ideal para ninguém, mas conseguisse agradar ao meio termo de todos, e foi isso que aconteceu durante este Encontro Nacional de Direções Associativas em Évora. Aprovou-se o modelo dual, que para haver a votação e a aprovação de uma moção no seio do Encontro Nacional das Direções Associativas, são necessários dois modelos de votação. Um modelo de votação unitário, em que, lá está, as federações têm um poder maior do que as associações, mas que é justo para as associações que até à data tinham direito a um voto e que permanecerão a tê-lo, e haverá um segundo modelo de votação, um segundo momento de votação em que será utilizado o modelo de voto proporcional. Para a moção ser aprovada, é necessário que seja aprovada nos dois momentos, ou seja, tanto as associações e os modelos federativos saem valorizados, como as associações e os modelos associativos saem valorizados no segundo momento, sendo certo que o único posicionamento que sai de lá tem de ser obrigatoriamente consensual entre as partes. Num mandato marcado pelas eleições legislativas e pelo novo orçamento do Estado, tu pensas que a voz da Associação Académica de Coimbra continua a ter relevância no panorama político nacional, nomeadamente em temas como a habitação estudantil e a propina? Não tenho dúvidas. Aliás, os partidos políticos, muitas das vezes, nós fazemos um trabalho regular de contacto com os partidos políticos, é natural, e faz parte da orgânica diária da Associação Académica de Coimbra.
Não obstante, nós estamos numa altura em que muitas das vezes já são os próprios partidos que vêm tentar reunir com a Associação Académica de Coimbra, não só porque sabem que há produção política boa que a Casa faz, mas porque também sabem que aqui há quase que uma pluralidade de opiniões que espelha o resto do país. Isto aconteceu nas alturas das legislativas, onde recebemos muitos candidatos do Círculo Eleitoral de Coimbra na Associação Académica de Coimbra, mas eu faço um ponto rapidamente para um período eleitoral posterior, nas eleições europeias, em que nós tivemos os próprios cabeças de lista a vir ao edifício e a querer perceber qual é que era a visão que a Associação Académica de Coimbra tinha para os jovens. Eu recordo que uma das propostas muito originais e totalmente criativas que a Associação Académica de Coimbra lançou, o Comitê Europeu da Juventude, foi uma proposta que foi muito acarinhada e muito aclamada, por exemplo, por uma ex-comissária europeia. Ou seja, o trabalho de produção política que nós fazemos dentro das portas, quando sai, é visto com bons olhos, não só em termos nacionais, que já é o regular e a prática da Casa, mas também agora europeus e internacionais. E para celebrar também este mesmo momento, nós tivemos agora a sorte de, nesta semana, termos ido à Assembleia Geral da ESU, na Noruega, em Oslo, onde foi aprovada pela primeira vez, creio eu, desde que há registros pelo menos, uma moção da Associação Académica de Coimbra, em conjunto com o FER, ou seja, a representar Portugal, em que foi subscrita por outros países e que foi elaborada cá, muito certamente pelo trabalho que foi feito, neste caso foi uma moção derivada à saúde mental, em matérias de saúde mental, que foi aprovada muito dedicada, muito derivado ao trabalho que os dirigentes da Direção-Geral fizeram em matérias de política de saúde mental. Portanto, creio que, não só em termos nacionais, o posicionamento político da Associação Académica de Coimbra é relevante, como este ano conseguimos elevar a fasquia para um panorama também europeu e internacional em matérias de política europeia. Uma das prioridades do teu mandato era a revisão do documento do RGES. Que balanço é que fazes deste tema? Pronto, esse é o calcanhar daqueles, mas não é um calcanhar daqueles da Associação Académica de Coimbra. É, sem sombra de dúvida, o calcanhar daqueles dos nossos governantes do país, porque de facto é um modelo, é um regimento que já peca por tardia a sua revisão, que cada vez está a ser mais atrasada e que eu não percebo como, não consigo mesmo entender. É um documento que é urgente de ser revisto, não só porque é necessário que se participem mais os jovens nos órgãos de governo das instituições do ensino superior, mas há muita coisa lá que tem de ser revista e tem de ser alterada. Para além deste documento, eu agora lançava um novo desafio ao Governo, que é que se reveja com o máximo urgência a Lei de Bases da Ação Social. É um documento que tem 31 anos e que necessita urgentemente de ser rasgado e recomeçado do zero e começar-se a elaborar com pés e cabeça um modelo verdadeiramente justo para a Lei de Bases da Ação Social, que já é muito, muito antigo. E nesse campo eu creio que uma coisa que é muito importante, que é a intervenção do Ministro da Educação, que nestas questões já avisou que uma das coisas que quer fazer é rever este mesmo regulamento e para isso até lançou um estudo, muito recentemente, um estudo para a ação social, para perceber o que é que se pode alterar de forma a salvaguardar que este modelo é alterado. E, portanto, eu acredito que neste campo também se irá fazer um trabalho no futuro, com o atual Governo em funções ou com outro futuro, que é, numa primeira instância, rever-se o RGES, numa segunda instância, dar-se espaço também para que se reveja a Lei de Bases da Ação Social, que é um documento antiquíssimo. A decisão da localização da Serenata Monumental da Queima das Fitas foi o ponto mais difícil do teu mandato? Sem dúvida, sem dúvida. Continuo a dizer que, para mim, a Serenata Monumental da Queima das Fitas não pode ser alterada daquilo que era o seu museu tradicional. Não é com exigências financeiras a uma organização estudantil sem fins lucrativos que se vai conseguir fazer alguma coisa. A Serenata tradicional da Queima das Fitas na Sé Velha é algo que acontece há muitos anos, nunca houve nenhum problema. É necessário que salvaguarde a segurança, lá está, mas não é salvaguardar a segurança dando espaço a que se organize algo de uma forma ilegal, que é muito mais perigoso para os estudantes, aliando-se completamente às instituições municipais deste campo. O município tem uma obrigação que é garantir que o espaço é seguro e que há condições para que algo que é feito há décadas possa retomar-se lá. Portanto, o meu posicionamento é muito claro. Eu nunca alterei por 1 milímetro aquilo que a minha posição é. A Serenata deve ser na Sé Velha, sempre, nos seus modelos tradicionais. A mim não me parece justo que limitar um espaço a estudantes, num momento que é para todos, é para a comunidade académica, seja o caminho. E, portanto, contem comigo sempre que for para lutar por uma Serenata na Sé Velha, tradicional da Queima das Fitas, aberta a todos os estudantes, porque acho que é isso que marca a tradição coimbrã e é isso que é verdadeiramente o espírito de uma Serenata tradicional da Queima das Fitas. Para concluir, sempre te mostraste bastante preocupado com o estado do edifício sede da Associação Académica de Coimbra. Como é que vês com bons olhos agora a aprovação do projeto de requalificação? Por falar em olhos, como é a última pergunta, pensava que era aquela típica do que é que dizem os teus olhos. Mas não, quanto ao edifício, eu saio muito, muito feliz porque finalizo com uma das grandes bandeiras que nós tínhamos, que era podermos anunciar, digamos, que uma requalificação geral do edifício. E acho que o valor da adjudicação e do projeto fala por si. Estamos a falar de uma adjudicação que a Universidade fez de €500 000, com a contratação de um dos maiores arquitetos portugueses, Gonçalo Birne, num projeto
projeto que já tem 15 anos e que é absolutamente estrutural para a Associação Académica de Coimbra. Uma coisa é certa, vai alterar muita coisa e vai alterar para melhor. Portanto, acho que vai ser necessário agora um período de tempo em que todos nós, coletivamente, vamos ter de fazer um esforço, mas é um esforço em prol de um bem maior do que nós, que é garantir a segurança e a melhoria das condições do edifício sede da Associação Académica de Coimbra. Agradecer mais uma vez a tua presença, desejar-te os maiores sucessos pessoais e profissionais. Muito obrigado. De resto, continua a acompanhar a TVAC em todas as plataformas digitais ou em tvac.pt. O meu nome é Eduardo Henriques. Obrigado.